iniciei a minha primeira participação no Campeonato Paulista de Armas Longas foi em 2021 e eu, graças a Deus, ganhei o campeonato. Então foi minha primeira participação e eu consegui êxito no campeonato. E eu sou vice-campeão paulista de pistola. Então eu sou campeão de fuzil e vice-campeão paulista de pistola. De uma categoria específica, né? E aí você vai... isso tem campeonatos nacionais também? Sim, tem campeonatos brasileiros. Tem campeonato brasileiro e campeonato paulista, campeonato mineiro, campeonato... Sim, mas tem um campeonato brasileiro. Tem o Deve campeonato brasileiro. acontecer quando? O campeonato brasileiro, nós temos mais uma etapa, eu não vou saber precisar a data aqui, mas nós temos mais uma etapa que vai acontecer aqui em São Paulo, aqui em Atibaia, e é a última etapa com peso 2. Então são só três dos de arma longa, né? São só 3 etapas, mas a última etapa tem peso 2, até para ajudar a desempatar e etc. O que é peso 2? Ela vale por 2 etapas. Quando você faz a classificação do ano, ela vale vezes 2. Se você ganhar essa etapa, você ganha 2 etapas. Como se tivesse ganhando 2 etapas, exatamente. É mais uma manobra para que a gente consiga ter um campeonato mais aquecido com baixo custo, porque senão a galera não consegue participar. É por conta do custo que tem essas nuances, né? E como é que você começou a atirar? Eu sempre fui entusiasta. Eu sou do finalzinho da década de 80, né? Eu nasci em 1989. Então eu sou de uma... Eu brinco que é a última geração que não pegou o Estatuto do Desarmamento. Então eu cresci com o meu pai com acesso às armas de fogo, eu sempre cresci com armas de fogo e eu sempre fui entusiasta de armas de fogo. Mas há pouco tempo, em 2017, eu fui convidado por um amigo a visitar um clube de tiro aqui em São Paulo e eu conheci o que era o tiro esportivo. E aí eu tinha a possibilidade de tirar o CR, me tornar um atirador profissional. E aí eu brinco que o bichinho do esporte me picou. Porque aí eu participei de uma competição, 2, 3, aí o ser humano é competitivo por natureza. E aí eu iniciei também esse meu projeto que eu tenho, que é o meu canal no YouTube e a minha página no Instagram, que é justamente nesse sentido de levar um pouco essa informação, furar essa bolha, quebrar um pouco esse preconceito, porque muitas pessoas têm ele sem nem saber o porquê. Né, por conta desse estereótipo criado pela esquerda e tal. Então, eu iniciei esse projeto juntamente com a minha participação nos campeonatos e acabei tendo êxito, consegui parcerias por conta dessa exposição. Então, assim, graças a Deus, eu sou um abençoado de conseguir transformar o meu hobby, algo que eu gostava muito, num esporte de forma profissional. E o seu pai tinha armas de fogo porque ele também atirava ou porque ele gostava só? Não, meu pai tinha arma de fogo porque nessa época, você ia de manhã no mapping, comprava uma arma, saía do mapping, ia na Polícia Civil, esperava meia hora, emitia-se um porte de arma, você voltava no mapping e saía com a arma na cintura. Então, todo cidadão de bem que preenchia os requisitos tinha direito não só à posse, mas a um porte de arma. Então, era muito comum. Você deve se lembrar que era muito comum, você vê até fotos antigas, pessoas em festa de família com 38 na cintura. Era comum, né? Enquanto não se tinha essa política desarmamentista no país, até antes de 2003, não estou nem falando de tão longe, né? Porque o Estatuto do Desarmamento vem de 2003 para frente. Era muito comum, então eu cresci, vamos dizer assim, com acesso às armas de fogo, vendo meu pai em sítio. Era normal, né, da gente ir para um sítio no final de semana e a diversão era ver os pais atirando em latinhas de cerveja. No fundo de uma chácara. Isso hoje é crime, o disparo de arma de fogo em local habitado em suas adjacências, mas isso há 20, 25 anos atrás, que é quando eu tinha 8, 10 anos de idade, era uma prática convencional. O Estatuto do Desarmamento não existia, todo mundo tinha arma de fogo porque vendia no mapping. No Brasil chegou-se a vender arma em bancas de jornais, para você ter uma ideia. Então, assim, todo mundo tinha, era uma prática comum, eram outros tempos, eram tempos em que a Hoje família não era... pode colocar uma latinha assim em cima de uns toquinhos, porque era assim, Né, né? não. Toco, uma latinha e tal, e atirar. Não Hoje é pode. crime, hoje tem um crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que fala que é crime você disparar uma arma de fogo em via pública, em direção a ela, em local habitado ou em suas adjacências. Então, só se for uma fazenda isolada, sem ninguém perto, sem nenhuma via pública, que não dá o enquadramento nessa tipificação penal. Senão, infelizmente, é crime. Ah, tá. O chamado tiro ao alvo, nem pensar, né? Somente em locais autorizados como clubes de tiro. No sítio, numa fazenda, não é mais permitido.
E existem muitos clubes de tiro no Brasil? Existem, né? Aqui em São Paulo tem vários, né? Só para você ter uma ideia, o ano passado foi feito isso, foi até veiculado pela imprensa, abriu-se um clube de tiro por dia no Brasil. Só o ano passado abriram 365 clubes de tiro. Só o ano passado. Eu nem tenho esse número preciso para te dar, mas, salvo engano, passou de 3.000 clubes de tiro no Brasil. Caramba. É porque E assim, o Lula, quando fala que na campanha, faz a campanha dele, ele diz que vai fechar os clubes de tiro, né? Se ele ganhar. para ele fechar os clubes de tiro, Leda, ele tem que primeiro acabar com o esporte olímpico. E a prática do tiro esportivo é garantida pela Lei Pelé, que é uma lei federal que institui o tiro como atividade formal esportiva. E nós estamos falando de uma atividade olímpica. Então, assim como a decisão do STF, eu não duvido de nada nesse país, porque o Brasil não é para amadores, mas, tecnicamente falando, isso não é algo tão fácil de ser feito. Hoje nós temos algumas regulamentações feitas via decreto presidencial, que é justamente esses decretos que ensejaram essa decisão do Fachin, tá? Que é o grande problema de tudo relacionado à arma de fogo no Brasil. O que acontece? Nós temos um Estatuto do Desarmamento muito raso, defasado, em 2003, feito e assinado pelo Lula, tá? E tudo dependia de regulamentação. E essa regulamentação foi sendo feita via decreto. E o decreto abre precedente para ser questionado no STF, que é o que está acontecendo. Então, para resolver esse problema, nós precisamos de leis. E talvez, e aí a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto. Por que esse desespero, Leda? Para mim, a minha leitura disso tudo, essa decisão do Fachin, tudo isso, só me mostra um desespero. Eles estão sem dormir, eles estão apavorados, eles não sabem mais o que fazer, eles estão mexendo com o número de pesquisas, eles estão, como eu comentei no meu vídeo ontem do YouTube, nós estamos a menos de 30 dias do maior espetáculo da Terra e agora vale tudo. Só que, olha como é inusitado. Ligue amanhã numa loja de armas e munições aqui de São Paulo, que é um lugar muito grande, bem abastecido, e fala assim, eu quero comprar uma munição de 9 mm. Sabe o que você vai ouvir? Esgotou. Hoje, simplesmente, acabou os estoques, pelo menos de todas as lojas que eu conheço, de todos os tipos, de todos os modelos, de tudo que você pode imaginar relacionado à munição. Por quê? Porque a gente pode dormir hoje com o direito de comprar essa munição e acordar amanhã sem esse direito. Então, enquanto não tinha risco nenhum, se precisar, eu corro lá na loja e compro. Quando a galera viu que ele mexeu com o assunto, todo mundo correu e comprou o estoque inteiro. Então, todas as vezes que a imprensa, principalmente, Leda, com todas as vênias, tenta, de alguma forma, vamos dizer assim, descredibilizar, diminuir, criminalizar o tiro de modo geral, sabe o que acontece? Sai uma matéria no Fantástico no domingo, na segunda-feira os telefones dos clubes de tiro não param de tocar. Porque muita gente que está nos assistindo agora fala assim, caramba, tem competição de fuzil? Eu quero tirar meu CR. Então amanhã eu vou procurar um clube. Então eles tentam fazer matérias sempre viciadas, pendentes, matérias que pendem para um lado, para um viés que eles querem militar por meio da imprensa, só que sempre, como é mais uma prova, não passa de um tiro no pé. Porque eles tentam diminuir, eles tentam criminalizar e cada vez mais eles propagam, eles nos ajudam a propagar esse assunto. Quem imaginou que um dia eu, um advogado, somente um advogado e um atleta profissional estariam em um espaço aqui tão privilegiado como na sua página, falando tudo isso que a gente está falando. E isso só aconteceu por conta da decisão do Fachin. Então, é só vamos dizer assim, um lado positivo de ver uma coisa ruim, que eles tentam fazer algo ruim e acabam, no meu ponto de vista, toda vez dando, até em relação ao tema, um tiro no pé. Porque Você acha que foi uma provocação ao Bolsonaro? Eu não acho. Eu tenho absoluta e extrema certeza. Foi uma cartada de mestre, primeiro para provocar o Bolsonaro e segundo para desencadear dois movimentos, Leda, que isso é importante a gente frisar. O movimento que eles acham que conseguiriam nós temos que invadir o STF, nós temos que matar os ministros, porque nós somos um bando armado de milicianos, criminosos. Então eles tentaram desencadear esse ódio, vamos dizer assim, que eles acham que a gente tem, só que a gente não tem.
Então foi uma cartada de mestre que eles tentaram, mas no meu ponto de vista, mais uma vez, fracassaram. E o segundo é aquele ponto que eu te falei de descredibilizar o presidente. Então, assim, eles não tinha como dar errado. Ou eles deixam o Bolsonaro muito irritado e o Bolsonaro vai a público e fala Tem uma uma besteira, reação. e causa uma crise, ou se ele não fizer isso, desperta em muitos, vamos dizer assim, que está ali, eu deposito todas as minhas fichas no Bolsonaro. Ele não falou nada, ele não fez nada. Ah, não. Então eu não sei se eu vou votar nele, não, porque. Então é uma tentativa, no meu ponto de vista, desesperada, que só mostra que nós estamos no caminho certo de tentar tirar a meia dúzia de votos que é do Bolsonaro. Essa é a minha leitura. Mas, por outro lado, o outro candidato, que é o Lula, diz que vai fechar o clube de tiro. Então, você não precisa ter dúvida, né? Se você gosta Sim. de atirar, você já sabe qual é o que você tem que Mas fazer. Mas como eu te disse, eu não duvido de nada no Brasil, mas não é É. algo tão simples. Eu acho que não passa do. Você vai voltar a comer carne, que ninguém deixou de comer carne. Não passa de uma cenoura para burro, para justamente tentar de alguma forma roubar, conseguir, nem que for a força, mais alguns votos. Bom, Fê, eu te desejo, então, Fernando. te Não, pode, desejo pode uma falar. boa etapa no domingo, né? Você tem uma etapa agora? Tem uma etapa agora. Só um minutinho, Lida. Atende, por favor, que deve ser urgente, que ele está assistindo algumas vezes. Desculpa, Lida, é que eu atuo em mais de 30 processos envolvendo atiradores e tem uma pessoa me ligando insistentemente, eu já recusei, então pode ser que seja uma Mas emergência, me esses processos perdoe. que você atende são atiradores que se envolveram em... São atiradores que, na grande maioria das vezes, foram presos de forma arbitrária, porque a legislação deixa muita margem para isso, Leda. Para você ter uma ideia, assim, só para não se aprofundar muito, para não tomar muito tempo, os atiradores hoje têm o direito de portar uma arma nos deslocamentos para treinamentos e competições. O que isso quer dizer? Se eu estiver indo para um clube de tiro, por questões lógicas até, com meu fuzil no porta-malas, eu tenho o direito de portar uma arma curta, uma pistola, um revólver, para que eu tenha o direito e até a condição de me defender e não deixar que essa arma caia nas mãos erradas. O legislador não está preocupado comigo, mas ele está preocupado com que essa arma não caia nas mãos erradas que vai ser usada contra o Estado. Concorda comigo? Concordo. Então nós temos esse direito. Só que a lei diz exatamente isso. O decreto do Bolsonaro, inclusive, diz exatamente. O Estatuto do Desarmamento assinado pelo Lula diz que nós temos um porte de trânsito. E aí ele não fala o que é o porte de trânsito. E aí esse porte de trânsito foi regulamentado pelo decreto do Bolsonaro. E ele fala: você pode, quando você estiver indo para o clube de tiro. E o que acontece? Você é abordado pela polícia e você fala: eu estou indo para o clube de tiro. Aí o policial vira e fala assim: me prova que você está indo para o clube de tiro. Não, eu tô aqui com a minha arma, tô aqui com a minha munição. Não, então, eu entendo que você não podia estar indo para o clube de tiro, tá preso. Simplesmente assim. Tá preso. E aí você vira e fala: não, mas tá aqui no decreto. Ah, amiga, eu entendo que você tem que me provar que você tá indo para o clube de tiro. Aí eu chego no juiz e falo: amigo, mas se você tá imputando um fato criminoso a ele, não cabe a ele provar que ele é inocente. Cabe a você provar que ele está cometendo crime. É mesmo, doutor? Sua tese é linda, sabe o que você faz? Sustenta ela na justiça. E aí, quando eu vou para a justiça, olha como tudo tá amarrado, Leda. É mágica a coisa. Quando eu vou para a justiça, sabe o que acontece? Eu brinco que no Brasil, quando se fala em arma de fogo, o direito pula pela janela. Sabe o que acontece quando eu chego na justiça? Muitas vezes, meus argumentos, as minhas peças sequer são lidas. Porque meus clientes são condenados com argumentos, para você ter uma ideia, eu tenho um cliente condenado que a fundamentação da sentença é assim: o policial falou o que ele disse. Como assim, Andrei? O policial declara que ele disse que estava indo para a praia e não que estava indo para o clube de tiro. Então, isso tem materialidade para colocar o nome de um cidadão de bem no rol dos culpados? Colocar ele como um bandido por conta disso? Só para você ter uma ideia, a missão árdua que a gente tem. E por que o judiciário faz isso, Pedro? Por que eu falei que é mágico? Porque quando você vai fazer uma analogia aqui, quando o dono da loja trata mal o seu cliente, o funcionário vê ele tratando mal e se vê no direito de tratar mal também. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando um juiz de primeira instância vê o STF fazendo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer,
ele se vê no direito de fazer também. Porque eu vou me socorrer aonde? No STF, no STJ? Ele vira e fala, ele deve pensar na cabeça dele, vai lá, eu já sei qual que é a opinião deles em relação à arma de fogo, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou dar uma sentença sem fundamentação jurídica, porque ele vai se socorrer de quem eu sei qual é a opinião. E aí a gente fica como? A gente fica de mãos atadas, vivendo numa baita insegurança jurídica. Eu saio da minha casa, Leda, pensando em voltar com uma medalha no peito e posso voltar com um rótulo de ladrão na testa. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!